Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar uma questão preocupante hoje e sempre. Dependência química por adolescentes. Um quadro que, lamentavelmente, se agrava. Um combate que deve ser rigoroso, robusto, incisivo e permanente. Pessoas são responsáveis por essa batalha, que também é de lamentar, muitas vezes perdida. Por isso nós trazemos ao Democracia de hoje, para conversar com o telespectador, os convidados que estarão abordando este tema tão preocupante para e em todas as gerações. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, mais uma vez, para a alegria de todos nós, o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, a Sônia Dalinha, que é delegada, diretora da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, e a Roberta Jacoboni, psicóloga da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. Para a primeira participação no nosso Democracia de hoje, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem, doutor? Tranquilo, satisfação muito grande de voltar aqui, já estava com saudades, né? E ainda com uma pessoa que a gente já fez um programa junto, né? A Sônia e eu, né? E contigo aqui. E é sempre muito bom, né? A gente poder voltar a estar junto com os amigos. Mas, lamentavelmente, como nada é perfeito, para falar de um assunto que não é muito agradável, que é a dependência química, e principalmente na adolescência. E o que nós estamos vendo hoje é que houve um aumento do uso, principalmente do álcool, entre os adolescentes. Então, nós temos pesquisas da Organização Mundial de Saúde, bem recentes, que mostram que os adolescentes, a partir dos 15 anos, e diga-se de passagem que no Brasil é proibida a venda de álcool para adolescentes, mas os adolescentes já usam uma média, em média, né, de 6 litros de álcool puro por ano. Isso que é proibido. Na média geral de toda a população, as pessoas usam 8 litros por ano. Já ocorreu até o ano de 2010 que os brasileiros usavam mais álcool ainda. A média era 9,8 litros. Houve uma diminuição da quantidade, mas houve do álcool em si, mas houve um aumento do número de pessoas. Então, na última década, na década atrasada, né, há 10 anos atrás, nós tínhamos 9% da população brasileira usuária de álcool. Hoje nós temos 18%, e com uma perspectiva imediata de 20%, ou seja, 20% de toda a população fazendo uso de álcool. Diga-se de passagem que o Brasil é um grande produtor de álcool. Só que 60% do álcool que é produzido no Brasil é para uso e consumo humano. E os outros 40% que é usado como combustível. É um tanto quanto assustador, né? Esses dados, né? E eles chamam muita atenção. E quando nós vamos ver também os índices de mortalidade, 5,9% dos óbitos anuais do Brasil são causados pelo álcool, o que é o dobro das mortes causadas pelo HIV, pela AIDS. Nos assusta muito. E é o triplo das mortes causadas pela tuberculose. É que a tuberculose realmente regrediu. Com a volta do HIV e da sífilis, abre o espaço para a tuberculose voltar. Mas é assustador, né? Ser o dobro do HIV, o triplo da tuberculose. E no mundo, nós temos 3,3 milhões de mortes por ano devido ao uso do álcool. Então, a droga e a dependência química maior que nós temos ainda é, e não só ainda é, mas é maior e cada vez maior, porque se a gente for fazer uma análise dos gráficos da evolução epidemiológica, nós vamos ver que o álcool nunca decaiu. As outras drogas, elas são sazonais. Agora a gente está aí nessa questão da legalização da maconha, todo mundo achando isso muito bonitinho, aqui no Uruguai vão legalizar e tal, mas a maconha, ela tem um uso estável e estabilizado, né, delegado? Em princípio, estabilizado, porém com uma tendência ao crescimento, neste momento.
devido à A liberação. propaganda, né, as movimentações com propaganda maciça aventando a possibilidade de que a maconha seria terapêutica, que teria propriedades medicinais. Agora, isso aí é uma coisa que nós temos que também botar claramente. O que é terapêutico não é o tetraído-canabiol. Esse não é terapêutico, esse causa dependência química e física. É bom o que esclarecer. vários médicos defendem, inclusive essa semana no Congresso Brasileiro, um colega nosso aqui do Rio Grande do Sul defende o uso do canabidiol, que é um derivado da maconha, que não dá dependência, para algumas síndromes que causam convulsões, principalmente em crianças. Mas não é da maconha. E o nosso colega foi muito claro lá em Brasília, que ele disse, olha, eu sou a favor do uso do canabidiol, que é um derivado, mas sou totalmente, radicalmente contra o uso da maconha, porque a maconha é uma droga e, como droga, ela causa dependência química, dependência física e causa um número muito grande de patologias, assim como o tabaco, porque o que ocorre na maioria das doenças causadas pelo alcatrão do tabaco, que é outra dependência, diga-se de passagem que aí nós tivemos uma vitória, mas é contraditório. Houve uma diminuição do uso de tabaco no Brasil de 44%. Né? Então, houve uma campanha, proibição de propaganda do fumo na televisão. Em determinados horários. Essa questão do... Proibição em locais públicos, shoppings, etc. Eu acompanhei isso na ocasião. Delegada Sônia Dalinha, agora é o seu momento. Pois não. Então, vamos lá. É tão interessante ouvir o doutor Ricardo, né? Então a gente fica como alunos ouvindo o professor. Na verdade, eu quero inicialmente cumprimentar os telespectadores aqui, o nosso amigo jornalista que faz parte já da história do jornalismo do Rio Grande do Sul. Muito prazer em estar aqui novamente. A colega da área da psicologia, eu tenho uma filha psicóloga, então eu também. Tenho muita simpatia e praticamente estudei com ela, né? Da minha parte, como sou delegada e como sou diretora de uma divisão de prevenção e educação, e essa divisão está dentro do DENARC, que é o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. Até um parêntese, as pessoas dizem, meu Deus, quer dizer que dentro do DENARC tem uma divisão de prevenção, as pessoas não sabiam. Eu estou lá desde 2011, essa divisão tem como atividade precípua percorrer aí todo o estado do Rio Grande do Sul, né, com pouquíssimos recursos, mas com muita boa vontade, e levar conhecimento às pessoas. Na verdade, a divisão tem essa finalidade, levar conhecimento às pessoas. E esse conhecimento está diretamente ligado às drogas. Então, nós temos uma palestra adaptada às várias faixas etárias, né? Para pré-adolescente uma fala, para adolescente outra, para adultos outra, para multiplicadores ainda outros, né? Que ali nós desenvolvemos um trabalho que tem por base pesquisa científica demonstrando, nós não vamos querer catequizar ninguém, mas nós vamos ali mostrar principalmente para o público adolescente, que é o nosso maior mote, né? Que a droga está aí, do que ela é composta, o que ela ocasiona, quais são as consequências deste uso, né? E esclarecer esses jovens a respeito do tipo de caminho que ele pode tomar, né? Se ele tem interesse em permanecer como um jovem produtivo, né? Um jovem participativo da sociedade, né? Com um futuro aí a ser desenvolvido, ou se ele pode optar por esse outro caminho que nem sempre leva a um sucesso, pelo contrário, as estatísticas estão aí para mostrar a problemática das drogas. Como eu trabalho com adolescentes desde 99, que foi a época que eu fui titular lá de uma das delegacias de adolescente infrator do DECA, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, de lá para cá eu venho acompanhando a situação dos adolescentes na área da drogadição, né? Naquela época, lá, bons tempos, em 99, que o nosso maior problema era o loló, né? Aquela mistura de cola de sapateiro
com algum solvente, né? Que produzia assim, um líquido leitoso, e a criançada de rua, principalmente os moradores de rua, se utilizavam ali num lencinho ou na manga da camiseta, lembra ali, doutor? Um saco de leite. Saco de leite, que tinha saco de plástico, onde pudesse acomodar. Eles pararam com o saco de leite porque era um indicativo de que tu estaria usando. Então, eles molhavam a manga da camiseta. Então, era muito comum tu encontrar essas crianças, esses adolescentes, assim, muito desvalidos ali embaixo do Riacho Ipiranga, onde eles se acomodavam ali com a família, usando a manga da camiseta. Pois bem, isso em 99. Hoje, agora com um censo que foi feito, que eu acho que é imperfeito, né? Todo censo é imperfeito. Naquela época tínhamos o loló e não tínhamos o crack. Hoje, nós temos mais de 100 mil usuários de crack no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê que se trata de uma pandemia. Eu vou falar aqui muito rapidamente do crack, porque ele já enche os nossos ouvidos diariamente, mas é uma preocupação. O álcool, sim, está presente, tem todos os seus problemas, a gente está convivendo com a situação do álcool e tentando gradativamente extirpá-lo, né? O mais, digamos, fazer com que esse jovem experimente, se é que ele vai experimentar, o mais tardiamente possível. Porque a gente vê que quando ele está na fase da adolescência, o álcool aí tem efeitos arrasadores, né? Ele causa, além da depressão pós-ingestão de álcool, que leva às hospitalizações depois das grandes festas, né? Ainda a consequência da violência, ele pode ser vítima, ele pode ser autor, ele perde a visão das consequências dos seus atos. Agora, com relação à maconha, vamos fazer uma divisãozinha rápida assim, do que me preocupa. E pela visualização que eu tenho do momento atual. Temos, sim, uma campanha, né, velada ou não, de acordo com a ótica de cada um, de tornar a maconha simpática às pessoas, tá? Então, o que acontece aí? É caminhada pela maconha, movimentações para a liberação das substâncias benevolentes da maconha, mas que aí está inserido todo um contexto que a gente tem que ver, tem que trabalhar, tem que avaliar. E aí, o que a vida real me mostra, né? Eu que estou dentro dessa divisão de prevenção e educação e que faço encaminhamento de jovens dependentes para projetos que são parceiros nossos. Nós temos 2 parceiros que acolhem esses jovens, nem sempre pela sua vontade, mas pela vontade muitas vezes dos pais. E no momento também que ele está em desespero, ele nos procura, então nos passam pelas mãos esses jovens. O que eu vejo no usuário de maconha, doutora? O que eu vejo? Eu vejo um jovem com péssima memória, ele não consegue competir, e esse é o grande drama do jovem, num vestibular, porque ele não tem capacidade de guardar grandes textos, tá? Ele é um jovem desmotivado, ele não tem interesses de praticar um esporte, de sair para balada, nem isso. Ele se desapega das ligações com o sexo oposto também. Isso é explicável, porque o tetrahidrocannabinol, na parte encefálica, ele atinge diretamente... É um inibidor. Diretamente aquele lóbulo cerebral que diz respeito à memória, que diz respeito à motivação, né? Uma série de questões aí bem profundas para se tratar, não temos tempo agora. De qualquer sorte, eu vejo o jovem assim. Ele chega ali para mim, ele não toma banho há 4 dias, e muitas vezes de família... de classe média alta, né? Ele não está mais interessado na higiene pessoal, ele não é culpa dele. A droga está agindo, né, quimicamente naquela composição, naquele organismo, e ele fica com esse tipo de atitude. Eu não acho bom para o nosso jovem isto, né? Então, com todo respeito ao nosso país vizinho,
né, que acha que vai combater o narcotráfico a partir do controle. Acho muito difícil alguém controlar, que cada família só pode ter 6 pezinhos dentro de casa. Quero ver a pessoa ir lá controlar para verificar em cada família uruguaia, né? Então, são coisas assim que a gente tem que ver, que a gente tem que analisar com clareza. E muito preocupante o crack também. Então, já falamos do álcool, falamos da maconha, o crack. O que acontece com o crack? O crack já não é mais aquela substância que era largamente utilizada por classe média baixa, ou por desvalidos, ou por pessoas de rua, né, moradores de rua. Nós estamos, falando assim rapidamente sobre isso, nós estamos na 6ª geração de moradores de rua. 6ª geração, isso significa que o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto e o bisneto nasceram na rua. Então, isso é também extremamente preocupante. Esse tipo de pessoa, pelas carências que enfrentou, ele não consegue mais se adaptar ao mundo social, né, que nós temos aí. É um sistema organizado. Exatamente. Ele não tem condições de acompanhar isso, mas o que acontece? O crack não está mais agora linkado com esta classe social. O crack é democrático, ele está em todas as camadas sociais. Disseminado. Né? E o que acontece? Vou para os confins do Rio Grande do Sul e encontro o crack lá, que é o caso de pequenas cidades que a gente foi e que já fala com os professores extremamente preocupados, já sabe identificar quais são os alunos que de uma maneira ou de outra estão envolvidos com isso. Então, é uma pandemia. Então, me preocupa. O que é que se faz, então? Se faz uma legislação mais severa, se vai colocar um policial militar em frente a cada colégio para impedir que seja vendida droga naquele colégio, porque os traficantes estão ali, ao redor da carne nova, né? Tentando nova clientela. Isso até nós estamos fazendo um trabalho paralelo no DENARC para impedir. Mas o que se faz? Não, eu sou de uma opinião muito pessoal, mas eu tenho acompanhantes e acompanho quem pensa assim, que a prevenção, o conhecimento é o melhor caminho. Toda essa caminhada de 2011 até aqui, que nós já estamos com 64 mil ouvintes das nossas palestras, destas 64 mil pessoas, dentre elas a grande maioria jovens, alguém certamente, né, um percentual aí, certamente atingiu o objetivo e fez com que essa pessoa ficasse desligada e tentasse se afastar das drogas. Isso aí já é um bom caminho. São multiplicadores nesse combate, né? Certamente. Psicóloga Roberta Giacomoni. Queria começar agradecendo em nome da Sociedade de Psicologia o convite e também aos colegas, né, pela possibilidade de discutir esse tema, que é um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos e que eu penso que a gente acaba, algumas vezes... Acho que é um tema muito complexo, né? Ele tem diversas entradas e talvez não à toa, assim, tenha nós da área da saúde, a área da justiça, acho que pode ser abordado desde diversos vieses, né? Talvez na psicologia, desde o campo mais da subjetividade. Me chama a atenção que acho que é uma tendência, né, a gente acabar referindo as drogas quase como entidades, né? O crack, o álcool, a maconha, como se fossem sujeitos com muito poder, né? E, na verdade, talvez, às vezes, esqueçamos de falar de quem realmente é sujeito, que é o indivíduo que decide fazer uso ou não fazer uso da droga e desde esse momento, assim, que tipo de uso também cada sujeito decide fazer, né? Eu penso que os colegas tocam em pontos importantes quando falam, por exemplo, da proibição, né? Proibição versus legalização, acho que é um tema super atual, mas também penso, então, que as próprias pesquisas vão nos mostrando, né? Muitos países da Europa e mesmo no nosso país vizinho, como vocês trazem, que é uma experiência mais recente, claro, não temos dados sobre isso, mas de que a proibição também não resolve o problema, né? Não sei se a legalização virá a resolver, mas a proibição, essa guerra contra as drogas, também acaba produzindo violência, né? De alguma forma, acho que as mortes às vezes se dão muito mais pelas situações sociais, né,
do que pelo fato do corpo sucumbir ao uso, né? Embora isso também aconteça. Mas acho que é importante a gente pensar quem é o sujeito que faz esse uso mais maciço e que faz um uso que possa chegar a ponto de que ele sucumbe, de que ele perca a vida em função disso, né? E nesse sentido tenho a impressão, sim, de que com o passar dos anos existe um número muito grande de pessoas que fazem esse tipo de uso mais problemático ou mais arriscado, se a gente puder se referir assim, né? Mas que também existem muitas pessoas que fazem diversos tipos de uso, né? A Organização Mundial de Saúde diferencia 4 tipos de uso, né? O uso experimental, o esporádico, o uso permanente e o uso que poderia ser chamado uma toxicomania ou uma dependência química, embora seja um termo que eu não costumo usar, porque tenho a impressão de que é um termo meio subjetivo, assim, não tem subjetividade posta, né? E acho que isso que se diz, assim, acho que tu tocasse na prevenção como uma possibilidade de intervenção sobre essa realidade, né? Eu penso que a prevenção vem desde essa perspectiva da gente poder pensar quem são esses sujeitos e o que leva essas pessoas a um uso que é um uso que flerta com a morte, que é um tipo específico de uso. Acho que eu volto a tocar nesse ponto, porque se justo o nosso tema é juventude e toxicomania, a gente não pode ser, né, negligente, nem deixar de dizer que é sabido que sim, a juventude é um público muito vulnerável, muito suscetível e muito propício ao uso experimental de drogas, né? Porque eu acho que é uma fase da vida em que a gente está se descobrindo, está se conhecendo, tem toda a questão do grupo, da inserção social, e muitas vezes a droga cumpre também essa função de uma novidade e de algo que para determinados grupos tem um lugar de certa importância. Independente da gente julgar se está certo, se está errado essa conduta, eu acho que talvez nos ajude mais constatar que isso existe e poder aí sim pensar assim, o que faz um sujeito que experimenta poder seguir num nível experimental ou no nível ocasional de uso e outro acabar tendo um uso maciço e acabar tendo uma relação com a droga, seja ela qual for, que é de exclusividade. Acho que tu trazes o exemplo do usuário de maconha que desinveste da vida, né? Que é o cara que não toma banho, que não tem metas profissionais. E talvez poder interrogar, né? Se a maconha produz isso ou se isso não poderia ser pensado como uma condição até mesmo anterior ao uso de maconha, né? Uma das coisas que me preocupa... Agora a conversa entre os 3. Uma das coisas que me preocupa é a oferta, né? Com a questão da liberalidade ou de alguma forma de facilidade do acesso, a oferta vai estar presente. E mesmo aquele que não pensava nessa hipótese vai ter essa possibilidade como algo legal. É essa a nossa preocupação maior. Eu, claro... sou extremamente parcial, porque sou delegada de polícia. Eu entendo que, enquanto o artigo 28 da lei, a atual lei, a legislação sobre drogas diz que usar e portar também é crime, né? Está ali. Enquanto está sendo posta dessa forma, eu acredito que a nossa missão é cumprir a lei. No momento que essa legislação retire, né, a parte do usuário e do portador, da classificação dos crimes, né, porque as pessoas confundem, até é bom aqui falar no ar, as pessoas confundem que está tudo liberado, que na verdade, porque as pessoas estão ali fumando maconha na praça e a polícia não interfere para não causar tumulto, eles entendem que está legalizado. Então eu esclareço, não está, é crime, né? Se um jovem, um jovem adulto dos seus 18, 19 anos estiver fumando ou portando essa droga e for flagrado e for levado até uma delegacia para lavrar uma ocorrência em razão disso, vai estar lá um antecedente policial. No momento que ele for fazer um concurso público, muitos têm ideias de seguir uma carreira pública, ele vai estar impedido. É uma coisa que eu esclareço para os jovens adolescentes.
No momento que não estiver mais sendo crime, tudo bem, hoje é crime. Então vamos pensar nessa nossa realidade. Esse jovem vai ter aí um dos seus caminhos tolhido, porque vai estar com antecedente policial. Na verdade, ele ouviu lá um canto de sereia dizendo assim, não, está tudo liberado, agora aqui... Mas é que tem um problema todo, assim, no grupo tu tem que ser sempre amado e respeitado pelos outros. Verdade. Né? Então é o seguinte, verdade. se eu não uso né, a maconha, o meu baseado, eu sou um careta. Então tu é um excluído. Se eu vou para a balada e não bebo, não cheiro, ou não uso essas outras drogas, tipo as balas, LSD, etc., a gente está marginalizado. Né? Então, o jovem ele precisa se impor para ser respeitado de alguma forma. Aceito também. Ser aceito, né? Tá ser o popular, né? Ser o popular, né? Então, a gente, quando bebe, fica mais desinibido, mais desenvolto, né? A gente tem coragem. Eu me lembro que a gente ia para... Eu sou do tempo das brincadeiras. Nossa. Brincadeiras. Tu é desse tempo, né? Das brincadeiras. Como é que é isso das brincadeiras? As brincadeiras é uma reunião dançante. Yeah. Depois as brincadeiras passaram a ser reunião dançante. Mas tinha que, e era tudo gurizada, adolescente. Nós tomávamos Coca-Cola com cachaça, que era o chamado samba. Samba, né? Samba. Cuba era com rum. Cuba com Coca-Cola com rum. Depois tinha Samba era com cachaça. É tão ruim que as duas marcas de rum daquela época desapareceram. Aí tinha o tal de Hi-Fi. Hi-Fi era uísque com guaraná. Esse já era mais sofisticado. A Sônia sabe tudo. Esse era das boates instaladas. E a gente fazia isso nas sofisticado. garagens de casa. E aí depois começou aquele negócio. E o Gin mas Fizz foi um grande criança, sucesso. Como é que vão beber Gin e tal? Fizz. Aí nos colégios, né, tinha as quermesses, assim, principalmente na época de São João, agora vem as festas juninas. E aí tinha o quentão e tal, que era com vinho, né? E aquilo aquecia e deixava a gente mais, assim, com coragem. Mas, sabe, eu fiz uma brincadeira, assim, tá sabendo, porque de alguma forma todos nós sabemos um pouco sobre o uso de drogas, né? Porque na história da humanidade não existe registro de qualquer agrupamento humano em que isso estivesse ausente. Exatamente, e é verdade. Então, eu acho que é importante a gente pontuar, assim, por que se a grande maioria já experimentou algum tipo de droga, por que alguns embarcam nessa de forma a se perder e outros não? Mas aí que tá. Nós estamos criando um programa de residência médica em psiquiatria no Hospital Mãe de Deus. E um dos nossos decanos desse programa é o Dr. Humberto Cassarotti, que é da Universidade de Montevidéu. Então ele diz que o problema da saúde mental é que a saúde mental está sempre ligada à medicina legal. Então esses hábitos levam às vezes a condutas que são antissociais e aí se tornam crimes. Então a gente não pode dissociar isso. A natureza humana... Nós voltaremos em seguida. Com democracia, pois não. passou rápido nesse primeiro momento. Né? Muito rápido. Né? Nós teremos mais 28 minutos para conversar, porque as locuções são um pouco diferentes, né? O objetivo que é o mesmo. Acima de tudo, de alertar sobre a dependência química, principalmente por adolescentes. Um fato que existe, que está aí e que precisa, sim, ser comentado para melhor esclarecido. Nós voltaremos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre este tema com os nossos convidados, porque é importante, acima de tudo, alertar.